Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 10, é o texto que nós vamos ler mais uma vez, já lemos esses dias atrás, e vamos ler novamente. O Espírito de Deus é um texto poderoso, onde se fala de guerra espiritual. Segundo aos Coríntios capítulo 10, somente o versículo 3 e 4. Qual o texto mesmo? 3 e 4, diga glória a Deus. Aleluia. Fala para o seu irmão do lado aí, eu só vou falar essa vez, fala para o seu irmão do lado, mas nenhum, hein? Também não gosto muito, quem faz muito isso é o pastor Carlinhos, mas ele já melhorou, né? Fala só para o seu irmão, dá um glória aí, filho. Aleluia. Amém. Não, é enjoado mesmo, viu, irmão? Fala para o seu irmão. Fala para o seu irmão de novo. Outra vez. O quê? Fala isso. Fala para o seu irmão de novo. Aí tem um irmão que estava nervoso aqui, falou: se você falar comigo de novo, eu estou querendo prestar atenção no culto. Aí foi o pastor que mandou, falou: não fala não. Aleluia. Quem já veio para a igreja assim, os meninos, já veio para a igreja emburrado, porque a mãe obrigou? Levanta a mão, o pai. Já veio? Ela ameaçou? Quem já apanhou no banheiro ou na salinha da igreja? E a mãe falou: agora volta para o culto, senta lá e fica quietinho. Quem? Juliana, pode abaixar a mão, você nunca apanhou. Carol também não. Jorge também? Você mereceu, Jorge, com certeza. A gente vinha e sentava aqui, ó, e a gente queria falar nada com o irmão nenhum não, mas é muito interessante. A gente ficava aqui emburrado aqui assim, eu já tinha chorado, lava o rosto, e lavava, sabe, e vinha, sentava, ficava igual um anjo. E aí o Espírito de Deus ia trabalhando, no final a gente já estava rindo. Alguém, eu não sei se você já viu algum irmão entrar assim, parece que a mulher dele mandou ele vir na igreja, ele vem bravo, ele senta e fala: eu estou ouvindo, mas não vou ficar em pé, não vou. No final ele está feliz da vida. Isso é mais comum dos homens, né, carioca? Não tanto com as mulheres, né? Mas é incrível o poder do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, amém? Fala para o seu irmão aí, não fala não. Maravilha, Deus vai te visitar nessa noite, já através dos louvores, mas Deus vai visitar e tirar toda a tristeza do seu coração, toda a raiva. Às vezes a gente está irado, às vezes a gente está nervoso, às vezes a gente está, não sabe por quê, semana mais semana, preocupado. Aleluia, mas o Senhor vai visitar a nossa vida nessa noite e vai trazer para você uma estratégia divina para você vencer em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre o tema lute para vencer. Esse é o tema dessa noite, lute para vencer. E eu seria mais ousado ainda se falasse o que eu escrevi: vença todas as batalhas. Meu Deus, que é isso, pastor? Isso é até contra, não sei o quê. Porque tem gente que entra numa batalha, mas não entra com desejo de vencer. Ele entra porque não tem jeito. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo para nós: lute para vencer, entre para ganhar. Não entre para empatar e nem para perder, entre para ganhar realmente. O texto é 2 aos Coríntios 10, 3 e 4, diz assim, você pode ficar sentado mesmo. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Vamos repetir após mim? Porque embora andando na carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Repita após mim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Anulando-nos sofismas. Bendito Deus e eterno Pai, nós clamamos o sangue de Jesus sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa mente, o corpo, nosso espírito, sobre nossos bens. Estamos marcados, selados
com o Espírito Santo de Deus. Há poder por causa do sangue de Jesus. Um dia, nosso corpo mortal e decaído se revestirá da incorruptibilidade, se revestirá da imortalidade, se revestirá, Senhor, do eterno, e viveremos numa dimensão que nem imaginamos hoje, Senhor. Falamos vagamente. Há muita glória, Senhor, eu sei, reservada para nós, para a igreja. E nesta noite fala conosco de forma especial. Ore pela sua casa agora, cite o nome dos seus familiares, os membros da sua casa, é sempre bom. Diga: Senhor, abençoa fulano, beltrano, visita ciclano, em nome de Jesus. Aleluia. Toda arma forjada está repreendida, a igreja diz amém. Isso, está cancelado, espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito de acidente, de miséria, de bancarrota, Senhor, está cancelado em nome de Jesus. Traga renovo nessa noite, Senhor, sobre a tua igreja. Diga glória a Deus. Esse texto é fantástico, é um texto de guerra espiritual. Paulo revelou. Você vê que no Antigo Testamento tinha pouca manifestação de demônio, quase nenhuma. Mas quando Jesus veio, houve muita manifestação de demônio. E a palavra chega a dizer que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E o ministério de Jesus é marcado por libertação, pessoas ficando endemoniadas e tal. E depois, quando chega aqui na frente, Paulo começa dizendo: meus irmãos, o foco da luta é outro. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, a nossa luta é no reino espiritual. Quem está entendendo, diga aleluia. A nossa luta é espiritual, a nossa luta não é física. E quando chega em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, e ele começa a falar e vai discorrendo, e ele começa a dar as peças da nossa guerra, a armadura, armas de ataque, armas de defesa. E ele vai dando tudo isso aí, e vai abrindo o leque, o entendimento da igreja. Aí a igreja entender que nós estamos numa guerra, querendo ou não. E talvez você diga assim: pastor, acho que nós estamos perdendo, porque a terra está cheia de trevas. Eu digo, é verdade. Isaías 60, versículo 2 diz assim, que as trevas cobrem a terra, mas sobre você e eu nasce a luz do Senhor. Sobre você e eu, sobre nós, sobre a igreja, está a luz de Deus. As trevas cobrem a terra. Você nunca viu o que nós estamos vendo e presenciando. Nós nunca percebemos a maldade humana como nós percebemos hoje. E não só a maldade num criminoso que mata, que assalta, não, mas em pessoas tidas como de bem, que estupram e são a favor da violência de menores, e tanta coisa que você fica olhando e fala: meu Deus, isso veio das profundezas do inferno. Nós estamos vivendo isso, onde querem até silenciar a igreja, e às vezes num tom muito, digamos, piedoso. E aí falas piedosas, de pastores inclusive. E eu me lembro de Timóteo, quando ele escreve para Timóteo, você sabe que é 2 cartas que Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo era um filho na fé, era uma igreja muito forte, a igreja de Éfeso, talvez a maior igreja da Ásia Menor, influente, onde teve ali pastoreando a própria mãe de Jesus, João, o apóstolo mais, João de Apocalipse, do livro. Então pessoas passaram ali influentes, e Timóteo pastoreava aquela igreja, e Paulo escreve a primeira carta, e a primeira carta a igreja estava explodindo, indo de vento em popa, estava tudo bem, a igreja crescendo, mas a segunda carta, uma diferença de 3 anos, a igreja estava numa crise violenta, e ele diz: olha, cuidado, porque tem muito mestre com ensino de demônio, conversa fiada de espírito maligno da internet, e essas coisas estão entrando na igreja. Parece que ele estava vivendo esses dias de hoje. E Paulo tinha esse cuidado com Timóteo. É o que nós estamos vendo no dia de hoje. A maldade como nós nunca vimos nas pessoas,
nos relacionamentos. E a gente tem visto isso, mas você diz assim, pastor, é Isaías 60, é verdade. As trevas têm invadido a terra, mas não se engane, sobre você e eu está a glória de Deus. O texto diz, as trevas cobrem a terra, mas a luz, a glória de Deus inunda a igreja. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, se o pecado foi desse tamanho, superabundou agora a graça de Deus. Por isso nós cremos no evangelho triunfante. Por isso que nós citamos os Salmos e vários outros textos onde diz que muitas são as lutas do justo, mas de todas elas, diga todas elas, o Senhor me dá livramento. E esse texto, Paulo completando essa questão de guerra espiritual, eu hoje quero falar de 3 palavras que estão nesse texto: armas, milícia e carnais. Diga comigo, armas, milícia e carnais. Paulo aqui diz assim, olha, eu vivo na carne, mas eu não luto segundo a carne. Paulo era muito perseguido. Ele diz, as minhas armas não são carnais. E ele vai descortinando, e quando chega no final do versículo 4, coloca na tela por gentileza, ele diz assim, porque essas armas que Deus disponibiliza para mim, não são armas carnais, e essas armas têm validade no dia de hoje. Ele começa a dizer, sabe irmãos, Deus disponibilizou para mim e para você, armas poderosas, quem pode dizer amém? Para cada batalha, Deus tem uma arma específica para você. Esses tempos atrás eu vi uma matéria, diz que a Rússia mandou para cá, não sei, contêineres e mais contêineres de uma arma manual, tipo um fuzil, poderosíssimo. Eu quero dizer que no arsenal de Deus tem muito mais armas do que eu e você sonhamos à sua disposição. É só reivindicar. É disso que Paulo está falando. É desse contexto que ele está dizendo que Deus tem fornecido, disponibilizado armas para nós. O grande problema é que a gente vai lutar as batalhas com as armas erradas. Então, para Sansão, Deus transformou uma queixada de jumento numa arma mortal que ele matou 1000 homens. Ninguém dava nada, não tinha nada humanamente plausível naquele momento, mas o nosso Deus, fez ele olhar, aleluia, para um pedaço de osso, uma ossada fresca no chão. Ele pega aquela carcaça, a cabeça do jumento, a queixada, segura, enfia sua mão, segura ali, encosta suas costas numa rocha, e ali ele começa a lutar e vencer para a glória de Deus. Eu quero profetizar nessa noite que como Deus fez Sansão ver a queixada de jumento, Deus também abrirá seus olhos para que você veja uma arma que está a seu alcance, é para você, tem o seu nome, tem o seu endereço, para você lutar e vencer. Talvez Deus, se estiver muito alto, você pode abaixar, tá bom? Deixa só aqui. Se estiver alto, irmão, você fala aí. Assim, ó, às vezes a gente fala mais alto um pouquinho, né? Deixa só aqui. Às vezes, Deus já te deu uma arma poderosa, como a queixada de jumento, e você lutou, e teve vitórias tremendas. O problema é que você carrega ainda essa queixada como se ela valesse alguma coisa nos dias de hoje. Hoje já não briga mais de espada, hoje já não briga mais de faca, hoje se briga de arma de fogo. E aí tem gente na igreja com uma arma antiga, que serviu para um momento, quem está entendendo, diga aleluia, que serviu por uma ocasião, entende, uma unção do passado, um mover do passado, até hoje ele carrega isso, fica falando disso. Irmão, Deus tem novo para você, Deus tem algo novo para mim e para você. A queixada de jumento não funciona mais. Você fica carregando tiracolo, colocou lá na estante, a minha arma, essa arma não funciona mais. Paulo diz assim, porque as armas da nossa milícia, Deus tem armas para mim, diga aí em nome de Jesus, Deus tem armas para você, não são, porque as armas da nossa milícia, essa palavra milícia é stratos, que vem, stratos, essa palavra estratégia, no grego vem de stratos, ou seja, ninguém vai para uma batalha sem uma estratégia clara. Então quando Paulo diz,
Porque as armas da nossa milícia, que é Stratos, que vem estratégia, ele está falando que Deus tem a arma para você, e não adianta só ter a arma que você não sabe usar. Não adianta ter a arma, você não sabe operar aquela arma. Então ele tem a arma certa, o treinamento certo e a estratégia para você. Quando Efésios 6, põe Efésios 6, versículo 10 diz assim: quanto ao mais, Efésios 6, 10, me ajuda aí na tela, deixa eu achar aqui então. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E na força, continua o outro. A coisa é tão séria, volta o versículo anterior, o 11, o 10, por gentileza. Ele diz, quanto ao mais, isso aí é loipor. Loipor é isso aqui, ó. Se você não prestou atenção em nada do que aconteceu aqui no culto até agora, preste atenção nisso aqui. Se você tem que guardar alguma coisa do que foi falado, guarde isso aqui que eu vou falar agora. É isso que significa loipor, quanto ao mais. Paulo está dando continuidade à sua fala. Então ele diz, presta atenção que o Espírito está falando com você agora. Fique ligado, a nossa luta não é contra sangue, pessoas, carne, indivíduos. Nossa luta é espiritual. E aí ele continua falando, mas quando chega no versículo de número 11, ele diz o seguinte, ciladas, é a mesma palavra, não é Stratos, mas ciladas aí, do diabo, é metodeia, é método. Eu quero te dizer que ninguém vai para a guerra sem uma estratégia, muito menos o inimigo, um exército. Exércitos, irmãos, menores já ganharam, tiveram grandes vitórias contra grandes exércitos, porque tinham uma estratégia de batalha. Tinha uma cilada, um método, algo pensado, planejado, dizendo eles são maiores do que nós, eles têm mais força do que nós, mas nós temos uma estratégia, vamos apostar que isso aqui vai dar certo. Os livros de história, os filmes de Hollywood, sempre têm mostrado isso, mas os primeiros a falar disso é a Bíblia Sagrada. Diga, Deus tem uma estratégia para mim. Deus tem uma estratégia nova, você não precisa andar com a queixada de jumento. Pense, irmão, que coisa de louco, a estratégia do capítulo 6 de Josué. Deus chama o povo e diz assim, vocês hoje vão dar uma volta sobre as muralhas de Jericó. E sem falar nada, calados, Deus sabe do que faz. Porque se Deus permite que se fale, muitos desistiriam e perderiam a bênção. Imagine você dando uma volta numa cidade com as muralhas imensas, onde se passava carruagem, na verdade eram 2 muralhas, era uma muralha maior e ainda tinha uma outra, entende? Os carros passavam, e Deus falou assim, eu vou dar essa cidade para vocês. Olha a estratégia de Deus, humanamente é louca, humanamente é impossível, mas é disso que eu estou falando, é uma estratégia nova, vinda do céu, sobrenatural, para você, quem recebe, diga aleluia. Ele diz, vai lá e dá uma volta e não fale nada, calado. Só quem vai fazer barulho é os 7 sacerdotes que irão à frente, e a arca em seguida, e eles vão só tocando a trombeta, eles vão lá dar uma volta num dia, descansa perto, no outro dia mais uma volta, no terceiro dia mais uma volta, no quarto dia mais uma volta, todo mundo em silêncio, som da trombeta, no quinto dia outra volta, no sexto dia outra volta, e no sétimo todo mundo deve ter falado. É hoje que Deus vai dar um sinal para a gente ver, é hoje que Deus vai operar, é hoje que alguma coisa vai acontecer. E Deus disse, no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas, as trombetas vão tocar, a arca da aliança. Irmãos, eles olhavam para aquelas muralhas, parecia que elas estavam mais duras, mais firmes do que nunca, não havia rachadura, não havia brecha, não havia nada, só um povo rodeando. Imagine que estratégia é essa. No 7º dia, depois que eles terminaram de dar 7 voltas, as trombetas tocaram, e ouviu-se a voz do general Josué, e Josué disse, agora todo o povo grite,
o mais alto que você puder, dê um grito, e aquele povo deu um grito, e diz a Bíblia Sagrada, que naquele grito as muralhas ruíram-se. Fala, que estratégia louca. Veja se você embarcaria num negócio desse. Eles não questionaram, havia um líder, havia um homem de visão, um homem que ouvia e obedecia, aleluia, quem está entendendo? Pense, irmãos, Josafá, no livro de Juízes, quando Josafá vai para a guerra, e na frente da batalha, ele põe o pessoal do louvor. Olha a estratégia de Deus. Você vai pôr o pessoal do louvor na frente da batalha, aleluia. Você vai botar o pessoal do louvor, os músicos, o coral, oh glória. E nós íamos falar, vai mesmo, irmão, é você. Vocês são coral, é vocês, vão na frente, os músicos, aleluia. Diz a Bíblia, irmãos, que eles foram para a batalha, uma batalha impossível, uma batalha, era um suicídio aquilo, humanamente falando, mas era uma estratégia de Deus. Diz a Bíblia que quando eles começaram a cantar, o que aconteceu? Quando eles começaram a louvar o Senhor, render graças ao Senhor, porque Ele é bom, render graças ao Senhor e cantar, junto com o coral, junto com os levitas, junto com o guitarrista, com o baterista, quando eles começaram a louvar o nome do Senhor com todos os instrumentos, na mesma hora, Deus derrotou o inimigo para eles, aleluia, aleluia, diga comigo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Cante, dá para cantar desse jeito? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua, aleluia, dura para sempre. Rendei, irmãos, enquanto o povo cantava, Deus fazia uma confusão no exército inimigo, e eles começaram a se matar. Naquele dia não se perdeu um soldado de Israel, nenhum. Olha a estratégia divina. E não só Deus acabou com aquele exército, como também quando o Israel chegou lá, eles estavam, só havia cadáveres, eles sem entender o que estava acontecendo, simplesmente um olhando para o outro e cantando, rendei graças ao Senhor. De repente Deus faz eles abrir os olhos, e irmãos, eles começam a ver prata, ouro, diamante, coisas preciosas, e começaram a pegar, e pegaram o dia todo, mas não foi suficiente. Diz a Bíblia que eles ficaram 3 dias carregando os despojos do que Deus fez. Irmãos, ninguém acredita na estratégia divina, só o santo. Diga, eu creio. Quando Paulo diz aqui que o Senhor vai nos dar uma estratégia divina, essa questão, porque as armas da nossa milícia é que Deus está trazendo uma estratégia para você, as estratégias inspiradas pelo Espírito Santo funcionam. Uma ideia divina é tão poderosa e eficaz que nenhuma força de Satanás pode resistir. Agora, segura isso aqui, Loipor, para você. De tudo que eu falei, então pega isso aqui agora. A grande questão é, Senhor, e como, pastor, eu pego essa estratégia divina? Essa estratégia divina, às vezes, muito difícil, nem todas as vezes, é entregue no culto. Mas no seu quarto secreto, sempre ela é entregue. Ela entrega no culto, mas a fortalece no quarto de escuta. E eu botei assim, você precisa passar tempo orando no Espírito e lendo a palavra. Você precisa passar, para você receber uma estratégia que dê certo. Tem estratégias que têm prazo de validade. A estratégia de Joquebede mesmo tem prazo de validade. Joquebede teve uma ideia, foi Deus que deu. Quando Moisés nasceu, havia uma ordem de matar a criança. Ela teve a ideia de esconder o menino em casa 3 meses, depois não funcionou mais. O menino cresceu, chorava alto, os vizinhos estavam percebendo, alguém ia endedurar, caguetar. E ela disse, Senhor, não está funcionando mais.
Talvez você está com o seu negócio, não está num bom momento, você fala, foi o Senhor que me deu. Por que não está fluindo mais? É porque Deus quer nos entregar uma estratégia maior e melhor. Há pouco tempo atrás nós fizemos aqui um movimento de casamento, um movimento de casais, melhor dizendo, e foi uma bênção. Naquele dia nós pegamos 60 e tantas fichas de casais que querem fazer o bem casado. É o nosso curso de 9 semanas para casais. Mas não estamos tendo logística, estrutura, e para fazer do jeito que fazemos. Então nós nos reunimos e dissemos, o Espírito está sempre em movimento. Você pode dizer amém? A terra está sempre em movimento. Seu organismo está sempre em movimento. Suas células estão sempre em movimento. Tudo está em movimento. A igreja não pode ser estática. A igreja também está sempre em movimento, em todos os sentidos. A gente não faz mais porque esse local não é nosso. Mas senão quando você chegasse na sala das crianças, você fala, mas essa sala mesmo teria alguma coisa diferente. Estamos em movimento. E aí nós nos reunimos e dissemos, se não dá para aplicar nesse método, Deus vai trazer uma estratégia e trouxe. Deus vai trazer uma forma e trouxe. Melhor, sempre é melhor. Desafiadora, também. E aí agora, daqui a poucos dias, os casais que fizeram a ficha vão receber o telefonema de alguém da equipe para te chamar algo que nesses anos todos de bem casado, nunca fizemos. Vamos fazer agora pela primeira vez. Diga, eu estou em movimento. Aleluia, o Espírito Santo tem uma estratégia para mim. Tem uma estratégia para você, é disso que eu estou falando aqui até agora. Nós não conseguimos a demanda, vencedores nunca desistem. Então as mulheres arrumaram a escola aqui na Avenida Central. Vamos para a escola, não dá para aqui. Vamos para lá, não tem aquele negócio, não tem cão. Nunca vi ninguém caçar com gato. Gato não presta para nada. Mas caça com pau, que é melhor, você vai ser mais feliz. Gato. Então os irmãos falaram, se não dá para fazer aqui, vamos dar um jeito. Vamos fazer em outro lugar. E Deus abriu outra porta, numa escola ali. Aí as mulheres iam para lá e falaram assim, os homens vão fazer também? João, o coordenador, disse, vão. Então é melhor os homens ir para lá, porque lá tem estacionamento, mas é mais escuro, a igreja é mais tranquilo. Ah, então tá, troca, as mulheres vêm para a igreja, os homens vão para a Avenida Central. Aleluia. Movimento. Aleluia. Às vezes você não entendeu o processo, você murmurou, sua mulher mudava a mesa de lugar. Fala, está em movimento, irmão, porque você não entendeu o mistério. A mulher às vezes está um passo à frente do homem. As meninas concordaram. Eu não preciso falar nada, que elas concordam rápido essas coisas, irmão. Mas tudo bem, é verdade. Mas estão em movimento. Diga, Deus tem uma estratégia para mim. Mas essa estratégia não é entregue na rua, bebendo Coca-Cola. Não, irmão, dificilmente. Essas estratégias são preciosas. Você não acha tesouro, diamante, você tem que cavar. O ouro você tem que cavar. Se você quiser pegar os grandes peixes, você tem que entrar num barco e caminhar para dentro do mar 2, 3 horas, e lá na plataforma, paredão, barranco. Quem pescou lá? Você pesca lá? Já fui nadando. Lá é tão longe, irmão, que você perde, você fala assim, a terra está lá. Aí o camarada fala, não, o GPS está dizendo que é para cá. Você perde a noção. Não é assim lá? Você foi mergulhando, você falou? Nadando, né? Mas se você quiser ir lá que estão os grandes peixes. É uma pedra que tem não sei quantos metros, mais de 300 metros de profundidade. Então tem ali os peixes alimentam, você joga o anzol lá, pega 3, 4, 5, 6 de uma vez. Não é história de pescador, é verdade. Aí você puxa o anzol, é até pesado, o murinete, vem aquele monte de peixe. Se você, é verdade. Mas esses caras nunca pescou, rapaz. Tá me atrapalhando aí, irmão. Mas se você quiser os grandes peixes, você tem que ir ao alto mar. Na beirada você vai pegar coisa pequena. As estratégias de Deus, irmãos, não vem assim não. Deus é santo, a unção é cara. A unção é cara, Deus é santo. Deus gosta de relacionamento. Deus sente saudade da sua voz. Deus sente saudade de você.
Ele quer estar com você. Ele fala: cadê você? Por onde você anda? Você não tem tempo para mim. Corre daqui, corre dali, corre daqui. Ele está falando: ei, passa comigo um tempinho aqui, que esse negócio tudo se resolve muito mais fácil. Um grande avivalista disse que 1 hora com Deus equivale a mais de 8 horas de trabalho exausto, aplicado e cansativo. Eu chego a dizer que 1 hora vale mais do que dias. Coisas que nem se resolveriam. Enquanto você está orando ali, Deus vai resolvendo. Aleluia. Quem está entendendo ter essa experiência, glorifica ao Senhor. A estratégia de Deus é cara. E eu disse: você precisa passar tempo orando para receber uma estratégia como essa. Paulo disse assim: porque as armas da nossa milícia não são da nossa guerra. Então, as armas são de Deus. Elas não são armas carnais, armas sarcos. É o que é feito na carne, o que é natural. Você come na carne, você dorme na carne, você estuda na carne, e você faz tudo isso com o seu corpo, não tem jeito. Mas para lutar é espiritual. Quando você chega a falar alguma coisa, não é pela carne, é pelo Espírito. Quem está entendendo? Aleluia. É pelo Espírito. Irmãos, um dia, escute aqui, ainda tem hora que a gente fica meio sem paciência, mas é comum. As pessoas falam: mas será que lá no céu nós vamos conhecer as pessoas? Eu falo: meu filho, mas é claro, a Bíblia fala. A Bíblia está cheia de texto. Você não vai ter uma lavagem cerebral, nem uma amnésia. Você vai lembrar. E você vai ser como Pedro, Tiago e João. Lá na transfiguração, quando os apóstolos viram os profetas, Elias, Eliseu, Moisés, eles conheceram na hora. E os homens viveram milhares de anos atrás. Olha aqueles dois ali com Jesus, conheceram na hora. Irmãos, é tão mistério que você vai ter um corpo que se regenera. O corpo de Jesus era espiritual, mas é um mistério tão grande que ele comia. Depois que ele ressuscitou, ele bebeu água, suco. Ele comeu, sentou com os apóstolos, tocou neles, tocaram nele, mas com aquele mesmo corpo ele atravessou parede, ele sumiu, ele apareceu. Ele é a primícia dos que dormem. Há um grande mistério de Deus a ser revelado nas nossas vidas, irmãos. O que Deus tem reservado para nós é muito maior do que a mente pode captar ou imaginar. A ciência, quando vai avançando, a gente vai ficando assustado com ela. A gente pensa: poxa, será que isso é possível? Mas quando a gente começa a ver os avanços da ciência, a gente fala assim: meu Deus, a Bíblia fala de coisas maiores, de coisas muito mais tremendas. Esses dias eu estava vendo sobre uma questão do processo de invisibilidade. Não sei se tem, mas se tem a teoria, já tem uns estudos, e tem um experimento. E eu vi o experimento. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Funciona. É como se colocasse dentro desse copo de óleo, uma outra camada, e você vê uma parte e não vê o que está por trás. Então, quando você começa a ver, você fala assim: isso aí é fichinha. Tudo isso que está aí, diante do que Deus tem reservado para mim e para você. Diga: Deus tem uma estratégia para mim. Ele diz assim: porque nós temos armas em Deus. E nesta guerra, ele também, além das armas, ele tem uma estratégia. E não vá para as guerras na carne, vá no espírito. E essas armas são poderosas para destruir fortalezas. Olha, põe o texto aí, Coríntios 10, versículo 4. Ele diz: essas armas são poderosas para destruir fortalezas. Fortalezas é ocuromas. Fortaleza aqui é um lugar que você fica e não tem alcance. Ou pode ser traduzido como prisão, onde você fica e não pode sair. Então ele diz assim: há fortalezas na vida, há prisões espirituais que prendem. Ei, você, servo de Jesus, e eu. Essas fortalezas, não estou dizendo para o mundo está acorrentado, o mundo está escravizado. Essas fortalezas é sobre a sua vida. É o espírito da religião, por exemplo. É o espírito das friezas, okuroma. Essa palavra grega, ela está falando de fortaleza, sim, ou de prisão, mas que te castram de ser quem você é.
como aquela mulher há anos, décadas, cativa, doente, sem poder olhar para o céu, vivendo à margem, como o irmão do filho pródigo, que disse para o pai: eu te sirvo e nunca me deste nem um cabrito, quanto mais uma ovelha, para mim fazer uma festa, um churrasco com meus amigos. O pai olhou e falou: você está preso num ocuroma, você está preso, você está numa prisão, sua mente é embotada, você crê num Deus pequeno, você não conhece o que você tem direito. E ele disse ao profeta: o meu povo está sendo destruído porque ele falta. Põe a mão sobre a sua cabeça e diga: Senhor, abre a minha mente, Senhor, abre meus olhos. Não é só isso que eu tenho vivido, é muito mais. O evangelho é muito mais. A religião mata, irmãos. O irmão sai dessa igreja e ele passa na rua, ele baixa a cabeça, não te dá a paz do Senhor. Isso não é evangelho, isso é religião. O irmão sai da outra igreja, vem para cá, passa pelo irmão da casa dele, da outra igreja, pelo pastor que foi dele, e ele não diz paz do Senhor. Isso é religião. O reino não é da igreja batista, o reino é do Senhor nosso Deus. Essas prisões estão prendendo nós, nos prendendo. Eu sempre brinco, mas é verdade. Leia o mesmo livro, veja o mesmo filme, vá no mesmo lugar, converse com as mesmas pessoas. E Deus está falando: ei, leia outro livro, converse com outras pessoas também, assista outros filmes, cante outras músicas, viva o novo. Não é só isso, igreja. Ouvi um amém lá atrás. Ocuroma fala disso, que aí Paulo está dizendo assim: porque as armas de Deus, as estratégias de Deus são poderosas, poderosas, não no mundo, mas em Deus. E fique preparado para receber uma estratégia louca, bem doida. E enquanto não receber a estratégia, não saia do lugar, não se mova. Enquanto Deus não te direcionar, fique com a boca fechada. Quem está entendendo, diga aleluia. Se cale, espere. Aleluia. Quando Davi assume o reino, os filisteus disseram: nós odiamos esse homem, odeio Davi, e se ele já nos prejudicou, enquanto nem rei ele era, agora como rei, nós não podemos deixar. Vamos lá. Os filisteus se levantam e vêm atacar Davi. Alguém corre no palácio e diz: Davi, os filisteus vêm aí, vamos mandar o exército se ficar de prontidão e vamos lutar contra eles. E Davi diz: coloca os exércitos de prontidão. Os exércitos ficaram de prontidão. Ele diz: mas espere que eu vou orar. Ele dobra o joelho e fala: Deus, o filisteu está vindo, pá e tal, é para me lutar? Deus fala: vai. Não, mas vai não, o Senhor vai me dar vitória? Vou. Vai comigo? Vou. Então eu vou, então vamos. E Davi foi e venceu. Mal venceu, voltou para casa. Os filisteus voltaram e disseram: nós não podemos deixar, vamos de novo. Davi, penso eu, estava celebrando a vitória da primeira batalha. E alguém chega e fala: Davi, o filisteu está vindo aí. Ih, pai, isso é notícia velha, já vieram, já matei. Não, você que está enganado. Está vindo tudo de novo. É um exército maior ainda. Vamos lá lutar. O exército já está preparado, esperando lá fora. Vamos. Ele diz: não, vou orar. Mas você já orou, Davi? Você orou? Falei: não, mas agora é outro dia. Diga: é outro dia. É outra batalha. É outro momento, é outra conversa. Aleluia. Eu vou orar a Deus. Ele vai e ora e fala: está vindo de novo, Senhor. Posso ir? Deus fala: vai. O Senhor vai me dar vitória? Vou. Vai comigo? Vou também. Então vamos. Não, espera aí. Só que agora você não vai do mesmo jeito. Você vai rodear por trás e vai ficar atrás daquela moita escondido. Fique lá. E na hora que eu der um sinal para você, fique debaixo das amoreiras. Quando eu der um sinal para você, aí você vai, porque eu já te dei a vitória. Olha a estratégia de Deus, a mesma batalha. Mas Davi era dependente de Deus. Quando você ora, você está dizendo: Deus, eu dependo. Quando você não ora, você está falando: eu me basto, eu sou suficiente, eu resolvo, eu dou conta. E ele disse: o Senhor vai dar um sinal? Vou. Qual sinal? Não se preocupa não, é um sinal. Vou te dar um sinal, você vai saber. Você vai ouvir em cima das amoreiras o tropel de uma multidão, como se fosse um exército. Pense nisso.
O senhor está dizendo que lá na Copa das Aves, como a gente falava lá em Maruípe, as gripinhas da árvore. Sabe o que é gripinha? Vocês não são capixaba. Nas gripinhas da árvore, eu vou ouvir como se fosse um tropel. Você vai ouvir. Davi vai e fica ali. Sabe, irmãos, e Deus depois manda, e você sabe a história, depois você lê lá. Eu quero dizer que Deus tem uma estratégia para a Igreja Batista. Irmãos, nós fizemos muitas estratégias. E aí, a última, eu me lembro bem, a diretoria se reúne e nós decidimos, veio um irmão e apresentou o projeto do galpão e tal, e nós vamos entrar nessa, o cara vai dividir em tantas vezes, não passava de 10. De 10 vezes eu coçava a cabeça, falava, meu Deus, como vai ser isso? Não, pastor, vai dar certo, a gente faz uma vaquinha. Eu falei, nem boiada dá jeito, quanto mais vaquinha. E aí fui para casa, nós vamos fazer um financiamento, e não sei o quê. Não tem financiamento para a igreja, sabia? Não tem, você vai em qualquer banco, não tem. Como é que nós vamos fazer? E eu chamei os irmãos, falei, irmão, eu nunca fiquei sem dormir, nem foi essa noite, mas estou com esse negócio por aqui, ó. Eu não vou assinar nada. Nós não vamos entrar como igreja e ficar endividado com nada. Se a gente tiver 10 mil, a gente vai lá e cava um buraco, faz uma coluna. Se a gente tiver mais 10, a gente vai e vamos assim. Mas ficar endividado, a gente já paga aluguel, já paga isso. Nós não vamos fazer. Os irmãos me olharam e falaram, tá bom, pastor. Porque no final eu que assino. É o líder do presbitério que assina. Eles apoiam. Não, não vamos fazer, não vou ficar endividado. Não foi isso, pastor? E os demais? Nós tentamos todas as estratégias. Um dia, aquele irmão que está ali na porta, entra aqui com um rapaz. Ele entra e diz, esse homem quer falar com o senhor. E ele diz, e nós continuamos orando. Senhor, não dá mais para ficar nesse lugar. Esse lugar está pequeno, estamos limitando o agir de Deus, o crescimento de Deus. E não sei o quê. Para nós está bom, está confortável. Mas Deus tem coisas maiores. Ou você vai, ou Deus vai botar outro no seu lugar. Meu Deus, isso é profético. Ou você vem, ou Deus vai botar outro no seu lugar. E aí esse homem entrou e disse, eu tenho uma proposta para o senhor. E quando ele fez a proposta, resumindo, você já sabe. Eu disse, isso veio do céu. Isso não tem na terra assim comum, isso não aparece. E é isso mesmo, moço? Ele disse, é. Eu falei, eu vou levar para a diretoria e depois falo com o senhor. Aí falei com o Marcos, Marcos, assim também não. Ele vai ter que dar aqui uma amortização. Ele falou, pastor, eu acho difícil dele aceitar, eu conheço ele. Eu disse, não, mas eu vou falar. E aí eu falei com o homem, ele falou, não teve duas conversas. Ele falou, pastor, eu acho que aconteceu um monte de coisa ruim com ele também, tá? Não comigo. Aconteceu para lá. Um cara que não pagou, não sei o quê. Aí ele falou, pastor, eu acho que tudo que aconteceu comigo até aqui era para mim estar aqui na frente do Senhor, porque esse negócio é para abençoar essa igreja. Eu disse, então você tem que fazer assim. Ele falou, faço. E a igreja vai começar a pagar, me pagar, quando eu entregar prontinho para vocês. Aí você começa a pagar no preço atual. As estratégias de Deus são diferentes. Quem está entendendo, diga aleluia. A gente vai, mas espere em Deus. Paulo está dizendo aqui que ele tem arma poderosa. Se ele não vai botar você para lutar com uma faca, dificilmente, contra uma metralhadora, .50. Ou ele te dá um míssil teleguiado daqui mesmo, que nem lá chega. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus tem estratégias para nós. Deus vai abrindo, e quando Ele dá, Ele vai abrindo as estratégias, Ele vai movendo. Ele disse, porque são poderosas para quebrar esse cativeiro da sua vida, e você experimentar ocuromas, e você vai destruir sofismas, encerrando aqui, você já sabe de qual é salteado. Põe o texto, por favor, é a última palavra do versículo. Vamos ler o versículo de novo, diga assim, o 3, pode ser o 4, vamos lá o 4. Porque as armas, vamos lá, 1, 2, 3, porque... Pessoal do louvor. Ocuromas, prisões, fortalezas é prisões, castelos que te deixam cativos, você não pode sair e ninguém pode entrar.
Aqui é do lado do inimigo, porque as armas de Deus destroem essas fortalezas, essas prisões espirituais. E sabe aonde estão essas prisões? Aqui, meu irmão. Porque ele diz anulando sofisma. Sofisma é uma mentira que cauteriza a mente. É uma mentira contada como verdade, verdade, verdade. E a pessoa passa a acreditar na própria mentira, na própria loucura. A Bíblia já fala sobre isso. Ele conta uma história tão assim que ele está acreditando. Você está olhando e fala assim, cara, você pensa que eu sou doido? Você é doido? Você lembra na escola que você tinha um amigo mentiroso? Alguns aqui já tiveram isso. Ele conta uma história assim, tão coisa que você fez, você faz. Ô fulano, para de ser mentiroso. Fica viajando aí, estranho. Tem hora que você deixa, mas tem hora que você corta, né? É isso aqui, sofisma. O cara começa a falar. E sabe, meus irmãos, é disso que nós temos pedido a Deus para nos libertar. Dessas mentiras. Mentiras. Enganos. Essa semana que passou, eu vi um pastor muito inteligente. Um cara inteligente desses podcasts. E ele estava dizendo que sobre alegria e felicidade. Quando ele falou isso, eu falei, isso é heresia, isso é mentira, isso não é verdade. Ele estava dizendo que Deus não chamou ninguém para ser feliz. Você vai ter até alegria, mas ser feliz não. Alguma coisa do gênero. Eu falei, como é que pode? Um dos primeiros frutos do Espírito é alegria. E Filipenses 4, onde o nosso irmão pregou aqui, o Hélito hoje, 4:4 diz... E por sinal foi o primeiro versículo que eu aprendi na língua grega, todo. Foi o primeiro, 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. O reino de Deus é um reino de alegria, irmãos. Diz o outro texto. O versículo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, troque essa cara feia por um sorriso. Alegrai-vos no Senhor. É uma tônica forte. Paulo, quando escreveu isso, estava encarcerado. A palavra mais forte do livro de Filipenses é alegria. Alegra-te no Senhor. Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque ele sabe que a tristeza tira seu ânimo, tira sua força, tira sua energia, tira seu gás, tira sua disposição, te deixa irado, tudo reflete no que você faz. Mas a alegria do Senhor te renova nessa noite. Porque Deus está falando para você, eu tenho uma estratégia para você. Talvez você está lutando com algo há muito tempo, mas hoje talvez chegou o dia da sua vitória. Se não chegou hoje, meu irmão, se alegre em Deus, porque vai chegar. Talvez Deus vai te dar uma estratégia para conquistar o seu casamento, a sua cura, o seu negócio, sair daquele aperto. Há um tempo atrás, entrou um homem nessa igreja, e ele chorava muito. E aquele homem chorava, ele nunca foi de igreja, porque a empresa dele estava no buraco, devendo os bancos. E ele vinha falar comigo, e eu como pai, eu só abraçava e deixava ele chorar e falar. Mas eu tinha nada para fazer. E eu orava e dizia, vamos confiar em Deus, que Deus vai operar na sua vida. Isso deve ter uns 5 anos. E eu fui ministrando para ele, dizendo para ele, prudência, calma. E ele foi, Deus foi dando graça àquele homem, Deus foi dando sabedoria àquele homem, irmãos. E ele colocou a vida dele no altar do Senhor. Eu me lembro como se fosse hoje, um dia, irmãos. Esse homem tinha uma conta para pagar, uns 70 mil reais, e ele não tinha como. Ele e a esposa dele. E você sabe que esses problemas começam a afetar a saúde da esposa, do esposo. Um gerente de banco liga para ele e fala, você tem um dinheiro aqui. Eu falo, mas que de dinheiro? Foi um consórcio que você tinha, nem lembrava. Vem aqui. Ele falou, mas quanto que é? Ele falou, 100 e pouco.
Ouvi uns glória que entenderam. Deus vai fazer milagre na sua vida também. Deus vai fazer milagre na sua vida também. Deus vai te dar estratégia. No final, sabe, irmãos? Geralmente antes da vitória piora bem, tá? Geralmente da vitória, fala, pastor, a gente vai se dar bem, vai, mas só estou vendo trevas. Pois é, mas você completa o versículo. O versículo diz que as trevas estão cobrindo a terra, mas sobre vós resplandece a luz do Senhor. Eu espero, depois de tudo que eu falei, encerra agora, que você vá lá naquele lugar, que só você sabe onde é, buscar a sua estratégia. Eu espero que você não entre na batalha de qualquer jeito. Você não entra para perder. Um cara de bobo. Entre para ganhar. Entre em nome do Senhor. Aleluia. Eu espero que você vá buscar lá naquele lugar, o grande missionário Guilherme Carey, grande ganhador de almas. Que coisa. Ele está na carreira dos heróis da fé. Ele dizia, esse homem passava horas orando, aleluia. Homens como esse, que a Bíblia diz, o mundo não é digno. Você está pensando que é os nossos políticos? Não, são homens que andam de joelhos, que a Bíblia diz assim, o mundo não é digno. Esse homem dizia, eu quero que Deus faça grandes coisas na minha vida, mas eu também quero fazer grandes coisas para Deus. Está na biografia dele. Espero que você viva isso. Você busque estratégias de Deus e viva o novo do Senhor. Amém.